without disputes, we go to coffee break, just according to the agenda you have with you. Without wasting much time, I have the honor and privilege to call on His Excellency, the President of the ECOWAS Commission, to make this opening remark. Excellency, sir. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Cap-Vert, Mesdames et Messieurs les ministres en charge du commerce et des finances, membres du comité ministériel de suivi, chers invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais présenter ma profonde gratitude à Son Excellence, le Président de la République du Cap-Vert, Son Excellence, M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, au Premier ministre, Son Excellence, M. José Maria Pereira Neves, et à son gouvernement, pour avoir accepté d'accueillir cette réunion du comité ministériel de suivi des négociations APE sur cette merveilleuse île de Santiago. Nous sommes reconnaissants pour les facilités qui nous sont offertes et de l'accueil combien enthousiaste que le peuple capverdien n'a jamais omis d'offrir à ses frères d'Afrique de l'Ouest chaque fois qu'il a été question de nous retrouver sur cette terre africaine pour discuter ensemble des questions. Leurs multiples occupations ont pris date pour cette rencontre afin que nous puissions bénéficier de leur sagesse à l'occasion de l'examen des différents rapports d'étape sur les négociations APE qui leur sont soumis. Comme je l'ai souligné hier devant les ministres des Finances, ces rencontres de Praia sont d'une importance capitale pour la communauté car elles doivent nous permettre de prendre des options décisives pour deux importants instruments qui vont fonder notre politique commerciale commune pour les années à venir. Je veux nommer le tarif extérieur commun de la CEDEAO et l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Mesdames et Messieurs les ministres, les conclusions auxquelles sont parvenus hier les ministres des Finances augurent de bonnes perspectives pour l'effectivité de l'Union douanière ouest-africaine, car nous pouvons espérer qu'à partir de 2014, un même tarif va être appliqué aux cordons douaniers de notre communauté, quel que soit le point d'entrée des marchandises importées des pays tiers. La Commission prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les instances décisionnelles approuvent le schéma proposé lors de leurs prochaines assises et que les activités de préparation de la mise en œuvre et de la vulgarisation au niveau des différents acteurs soient effectuées au cours du second semestre de cette année. Les progrès que nous avons ainsi enregistrés pour le tarif extérieur commun sont également d'une importance capitale pour les négociations de l'APE, extérieur commun de la région. Concernant précisément ces négociations, des avancées ont été enregistrées, certes, mais d'importants efforts restent encore à faire par nos deux régions pour parvenir à un accord satisfaisant. Comme vous le savez, en effet, il nous faut trouver les consensus nécessaires sur le niveau d'ouverture de notre marché, les ressources nécessaires au financement des mesures d'accompagnement de l'APE et quelques concepts contenus dans les projets de textes juridiques qui vont régir nos relations commerciales futures. Engagés dans des négociations aussi longues. C'est également la première fois que nos pays devraient définir, à l'échelle des régions, le cadre de leurs relations commerciales avec des partenaires plus développés dans l'optique d'une ouverture réciproque mais asymétrique des marchés. L'APE est une aventure inédite dans les relations commerciales internationales, peut-être la lenteur qu'on a connue dans ces négociations. Mais au-delà de cette vue, il faudrait surtout reconnaître que la parfaite connaissance de nos intérêts dans ces négociations
et la nécessité de leur préservation ont été la principale cause du temps mis pour la conclusion de cet accord. En effet, contrairement à ce qui se passait encore dans un passé récent, dans les négociations commerciales, l'Afrique, d'une manière générale, a su mettre le doigt sur ses intérêts majeurs et déposer des propositions sur la table. La question de la prise en compte des défis du développement dans l'APE, par exemple, a été très tôt au cœur des négociations de cet accord. Elle a fait l'objet de discussions serrées dès le début de ces négociations et continue de monopoliser les débats à l'heure actuelle. La raison d'une telle attention est liée à l'appréhension des négociateurs et de nos pays de voir le partenaire européen, tant par les SCP que par la Commission européenne, ont révélé les limites d'une simple libéralisation commerciale sur la croissance et le développement si elle n'était accompagnée de mesures permettant de maintenir le niveau de revenus des gouvernements, la mise à niveau des outils de production et le renforcement du processus d'intégration régionale. C'est pourquoi nous considérons que l'APE entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne ne doit pas être un simple accord commercial, mais doit également constituer un instrument de lutte contre la pauvreté pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et pour renverser la tendance actuelle de marginalisation de la région Afrique de l'Ouest dans les échanges et les investissements internationaux. C'est cette vision que nous avons développée à travers le programme de l'APE pour le développement PAPED. Mesdames et messieurs les ministres, chers invités, le début de ce millénaire a été caractérisé par de profondes mutations, tant sur le plan politique que sur le plan économique. À côté des bouleversements sociopolitiques qui agitent encore bon nombre de pays, la crise financière et ses répercussions sur la production, l'emploi, le coût de vie et les programmes sociaux n'épargnent aucun pays. C'est dans un tel contexte que nos deux régions, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, devront décider de la manière dont leurs futurs rapports commerciaux seront menés. Tout au long du processus de négociation de l'APE entre la région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, il est apparu important d'établir un pont entre la libéralisation commerciale et le développement. Ainsi, la question du développement, tout comme celle de l'exigence des autorités de la région à tous les niveaux, que des négociateurs mandatés à cet effet. Trouver les conditions objectives de l'ouverture de nos marchés et des impacts fiscaux. Il nous faut une politique mondiale. Notre réunion devra donc se prononcer de la période à la fin de laquelle cette part du commerce devra être libéralisée. Les engagements tarifaires que nous avons proposés sont de nature à offrir le temps de la libéralisation et faciliter les ajustements sur le plan de l'économie. Les propositions qui sont soumises à votre appréciation n'ont pas été basées sur un. Elles sont la résultante d'un examen produit par produit de leur contribution au processus de production, des revenus qu'ils procurent au cordon douanier et de leur incidence. Pour une telle analyse, il est loisible de considérer que les intrants, les produits intermédiaires et les biens réduits impactent positivement sur la relance de la production et la baisse du coût de vie, assez longue afin d'amoindrir les chocs et donner la possibilité aux entreprises de se préparer à la réalisation. L'APE, s'il est bien conçu, peut aider l'Afrique de l'Ouest à accélérer son développement tout en renforçant son processus d'intégration. C'est à l'avènement d'un tel accord que nous travaillons actuellement. Mais un tel résultat suppose aussi que la région accepte et assume le poids des responsabilités historiques nouvelles qu'implique ce nouvel accord en mettant en œuvre. Mesdames et messieurs les ministres, nous avons besoin d'aller de l'avant, non pas uniquement pour uniformiser le régime commercial de la région avec son premier partenaire commercial qui est l'Union européenne, mais surtout
pour préserver l'intégration régionale et ses acquis, pour réussir la construction du marché commun de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'objectif ultime de notre communauté. Un APE régional aura un effet dévastateur sur l'intégration régionale. Aussi, voudrais-je espérer que de nos délibérations sortiront des directives constructives qui vont permettre aux négociations d'accord. Je reste convaincu qu'au regard de la situation actuelle des rapports commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, la recherche d'un tel compromis sur l'APE régional reste encore la meilleure option sur laquelle il convient de travailler, car toute autre alternative porte en elle-même des choix difficiles à faire, tant par les pays qui ont des accords intérimaires que pour notre région tout entière. Mesdames et messieurs, ici encore, je voudrais saluer la participation et la présence par l'accord de Cotonou, fait partie intégrante de la région de l'Afrique de l'Ouest, ensemble avec les 15 pays de la CEDEAO. C'est dire combien nous attendons la participation de la Mauritanie et son adhésion aux offres que vous allez fournir pour que notre région puisse discuter comme une région unique, comme une zone harmonisée. Oportunidades, como enfrenta desafios sem precedentes na vida da humanidade, as relações seculares entre a Europa e a África têm conhecido notável desenvolvimento, passando a englobar objetivos estratégicos e de mais longo alcance, para nós fundamentais para a promoção dos interesses recíprocos em termos mutuamente vantajosos. Nada mais natural, por isso, que a África tenha sempre atribuído uma grande importância ao relacionamento durável com a Europa. O acordo de parceria económica, em curso de negociações, pode e deve representar uma das pedras basilares para se atingir esse objetivo, sendo, para tanto, indispensável que o mesmo esteja orientado no sentido do desenvolvimento socioeconómico da nossa sub-região, o que implica, a nosso ver, a retomada, no quadro das dignas negociações, dos objetivos de desenvolvimento regional, melhoria do acesso aos mercados e integração gradual de África na economia global, plasmadas no Acordo de Cotonou. A expectativa da nossa sub-região é de que, com a conclusão do APE, a parceria estratégica entre a Europa e a CEDEAO saia reforçada com a inauguração de um novo regime comercial, objetivo que acreditamos que os nossos parceiros europeus estarão interessados em apoiar. Nessa perspectiva, devemos ter ideias claras sobre o percurso feito até agora e os passos que ainda faltam para chegarmos ao porto do destino. Apesar de se ter passado mais de uma década desde o início das negociações e de alguns problemas de percurso, aqui e ali, em certa medida contornados, várias etapas marcaram o avanço das negociações em direção a uma conclusão bem-sucedida, desde o Task Force de Preparação Regional em 2008 até a reunião dos altos funcionários em novembro de 2009, na qual foram realizados importantes avanços na vertente da cooperação através de consensos registados sobre os princípios fundamentais e as modalidades práticas. Todavia, subsistem algumas divergências que importa aplanar e ultrapassar, sem deixar de salvaguardar os interesses dos nossos Estados, particularmente dos PMA e das pequenas economias, a eliminação das negociações de todas as questões incompatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio. Minhas senhoras e meus senhores, apesar da abertura progressiva dos nossos mercados, o nosso objetivo de crescimento económico sustentável ainda não foi conseguido. A capacidade produtiva, por sua vez, não atingiu ainda níveis adequados de organização e
e persistem muitos desafios no combate à pobreza e na promoção da justiça social. Neste momento, estamos diante de um novo desafio, o da competitividade, que só poderá ser levado vencido através do reforço da cooperação entre os nossos países. O desenvolvimento contínuo das nossas relações comerciais, das infraestruturas dos nossos países, abrindo assim um espaço muito difícil para uma cooperação efetiva com a União Europeia. Uma das principais lições da persistente crise em que o mundo se encontra atualmente mergulhado é a de que os mercados regionais oferecem uma oportunidade única para a diversificação económica e o desenvolvimento do nosso continente. Todavia, não é menos verdade que se a nossa sub-região tiver que liberalizar 80% do comércio, como proposto pela União Europeia, o mercado regional corre o risco de ser totalmente controlado pelos produtos da União Europeia, pondo seriamente em causa as possibilidades do aumento do comércio intra-CDAO, da diversificação dos seus mercados e vê assim a sua industrialização, pois os produtos africanos estarão competitivos com as exportações da União Europeia nos seus próprios mercados nacionais e regionais. Nesse contexto, importa sublinhar que a promoção do desenvolvimento industrial na nossa sub-região requer um nível de tarifas suscetíveis de protegerem as indústrias nacionais. Com efeito, se é certo que com o andar dos tempos esse sector deverá evoluir na cadeia de valor, não é menos verdade que, como a história demonstra, praticamente nenhum país do mundo conseguiu desenvolver sem proteger a sua indústria incipiente. Torna-se assim necessário prever no APE medidas de mitigação e de acompanhamento a fim de prevenir os efeitos negativos no tecido socioeconómico no Brasil e nos nossos Estados. Nesse sentido, serão ainda precisos recursos adicionais destinados a permitir o ajustamento das suas finanças públicas, da sua capacidade produtiva, bem como de melhorar a competitividade. Senhoras e senhores ministros, a reunião que ora iniciamos oferece-nos uma oportunidade que deve ser aproveitada para a apreciação e consolidação das propostas do programa apresentadas pelos nossos técnicos, tendo sempre em vista a necessidade de assegurar a coerência do programa APE para o desenvolvimento e dos planos operacionais com a agenda de desenvolvimento regional, assim como o esclarecimento das questões e dúvidas que ainda persistem no tocante ao financiamento dos programas, oferta de acesso ao mercado e outras questões pendentes nas negociações. Apelamos daqui, igualmente, à parte europeia para reexaminar a sua posição de modo a permitir que as negociações continuem e nos conduzam a um acordo capaz de satisfazer a todos. Senhoras e senhores ministros, Cabo Verde acolhe esta reunião ministerial num momento particular da variação da evolução do país, desde a entrada para a Organização Mundial do Comércio em 2008, na qualidade de membro efetivo, e a graduação pelas Nações Unidas da lista dos países menos avançados. Esta mudança de status teve, naturalmente, como consequência a inelegibilidade do país para as vantagens de iniciativa rudimentar, EBA, isto a partir de 2007, quando expirou a derrogação concedida pela União Europeia. No entanto, os inconvenientes da ida correntes foram mitigados com o novo quadro de preferências SGP+, sendo Cabo Verde membro da OMC, a proposta regional atual da oferta relativa ao acesso ao mercado não deveria colocar de priori problemas maiores. Contudo, para além do facto de o quadro da nossa sub-região revelar, no caso de Cabo Verde, para a necessidade de medidas de acompanhamento e mesmo de salvaguarda, que assumem uma dimensão estratégica face à fragilidade da ainda incipiente indústria nacional e, por outro lado, tomem devido conta o facto da vulnerabilidade económica de Cabo Verde, cabo-verdiana,
apelaram a atenção de um tratamento específico e especial no quadro da abordagem regional, nomeadamente as negociações APR. O nosso engajamento deve assim ser entendido dentro de um quadro de complementaridade e subsidiariedade para que a nossa sub-região se possa afirmar e tornar-se forte e competitiva no plano económico, com vantagem para todos, não obstante reconhecermos que em qualquer processo os ritmos poderão ser diferenciados em função das realidades internas de cada país. Nesses termos, Cabo Verde atribui uma grande importância às negociações da APE entre a CDO e a União Europeia, pois acreditamos que a sua adopção e financiamento poderão fazer, de facto, do APE um verdadeiro instrumento de desenvolvimento. Consideramos, por outro lado, que temos todos de assumir por inteiro o desafio da integração económica e caminhar na senda do desenvolvimento dos nossos países da região, aproveitando também a parceria com a União Europeia e o comércio mundial para enfrentarmos os desafios da competitividade das nossas economias e melhorarmos a nossa capacidade de oferta. Minhas senhoras e meus senhores, formulo sinceros votos para que esta reunião seja um espaço aberto e participativo para o debate das principais ideias. O Partido do País Insular, por certo, não faltará a tradicional morabeza cabo-verdiana, possa, ainda modestamente, contribuir para alcançarmos um grau desiderado. De resto, acreditamos que a transformação da CDO de Estados numa CDO de povos permitirá não só melhorarmos o conhecimento recíproco, como a nossa capacidade de de forma sustentável. Termino renovando os nossos agradecimentos da participação de todos, formulando votos de bom trabalho e ordens de liberação. Muito obrigado. C'est bon? Merci. Vai ajudar a várias negociações Portanto, essas negociações que sabe iniciou já há algum tempo, portanto, tem havido uma certa flexibilidade. Portanto, há vários aspectos, vários ganhos que foram feitos, mas de facto há alguns aspectos que ainda é preciso trabalhar. E internamente, a nível da região, um dos aspectos mais importantes para permitir prosseguir com a negociação seria de facto nós acertarmos uma tarifa, portanto, tarifa de maneira como a própria região que nos permite de facto agora avançar com as discussões com a União Europeia, tocando os outros aspectos que ainda estão em aberto. Este é um acordo que vai levar mais tempo, já passam 10 anos das negociações, ainda mais tempo terá para se harmonizar tudo e a região estar em condições de abrir-se aos mercados. Sim, nós dissemos hoje na nossa intervenção que de facto é preciso ter em conta a diversidade de países que existem na nossa sub-região. Os 15 países da CDO, mais Mauritânia, a África Ocidental está discutido. Nós chamamos a atenção portanto, a própria potencialidade dos países totalmente diferente. Nós, como sabe, há 4 países dentro da sub-região que são, já não são mais PMA, portanto, a costa de Côte d'Ivoire, a Nigéria e o Ghana. Portanto, os interesses são bastante díspares, mesmo as vulnerabilidades, como o caso de Cabo Verde, que é a única economia insular. Portanto, isso tudo, de facto, é uma complexidade bastante grande e isso é que talvez tenha levado, porque cada país quer proteger, defender o seu próprio desenvolvimento. Então, chegar a harmonizar todos esses aspectos leva algum tempo de discussão. Mas eu penso que neste momento já estamos em boas vias a nível técnico, já se conseguiu ultrapassar os maiores problemas. Estou certo que
poderemos avançar com as discussões E daqui vai sair, portanto, a proposta concreta do chefe de Estado do governo da CDAO antes Exato. de partir. Exato, é esse o objetivo, portanto, para a reunião de junho, julho, a conferência, tenhamos de facto uma proposta afinada de forma que antes do fim do ano possamos apresentar à parte europeia e iniciar as negociações sobre os aspectos de financiamento que são ligados à própria. E que cautela especial deve ter antes da discussão? A percentagem de abertura, como foi aqui hoje descrito, avançou-se a na pauta do ANER e artigo a artigo, foi-se vendo tudo o que os países têm, as questões que podem levantar. Eu penso que neste momento há uma percentagem mais ou menos acertada, mas que depois é preciso definir politicamente. Há a questão também das regras do risco, outras questões ligadas, mas para nós principalmente o que pode dizer, como dissemos hoje, pensamos que este acordo, mais do que um acordo comercial, deve ser um acordo que ajude o desenvolvimento e que possamos ter aqui na região uma economia sustentável. 70, 80% de mercado é muito. Pensamos que sim, mas hoje em dia, como sabe, das negociações da própria OMC, a ideia é a liberalização total, mas de facto é preciso algumas cautelas, principalmente que isso pode destruir, porque até imaginar que as nossas indústrias incipientes vão ter que discutir com os produtos europeus, mesmo não só no mercado interno, como no mercado regional e pelo mercado mundial. Portanto, isso tudo implica que haja de facto períodos de salvaguarda e algum acompanhamento. Por exemplo, já agora, nós estamos a discutir só mercadorias, mas Cabo Verde também tem interesse em avançar para a área de serviços, porque nós temos maior, digamos, nossa economia mais assenta sobre a área de serviços. Como se sabe, também foi aprovado, há uma cláusula, daqui a 2 anos, depois da conclusão do acordo, temos um período de 2 anos, uma cláusula de onde abrir-se as discussões para a área de serviços.